Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Diego Obranovic, origem croata. Minha família fugiu lá da Iugoslávia, veio para o Brasil, fugiu do socialismo, e depois minha mãe foi para a Argentina, fugiu de lá também, veio para o Brasil. E se a história continuar assim, talvez eu tenha que fugir do Brasil também. Mas, vamos lá, vamos dar sequência. Pessoal, é o seguinte, quem tiver dúvida, vocês levantam a mão e a gente vai interagindo, mas a minha aula é uma aula um pouco corrida, porque eu tive que transformar 20 horas em 50 minutos e deixar 10 minutos para a gente interagir. Mas eu vou ficar o dia inteiro, então vocês vão poder me procurar no almoço, nos cofres e trocar ideia comigo, tá bom? Bom, bem-vindos à melhor aula desse evento, modéstia à parte. Porque eu amo as criptomoedas, assim como a Lari ama as milhas. A gente vai falar sobre tudo isso daqui, tá? Essa é a agenda que a gente vai ver agora com criptomoedas. E primeira pergunta que eu quero fazer. Quem não faz a mínima ideia do que é Bitcoin ou criptomoedas? Levanta a mão só para ter uma ideia. Legal. Então vamos lá. Pessoal, eu fiz uma provocação para os meus amigos aqui, investidores, Marcel e Rufino e rapaziada toda, porque eu acho que as criptomoedas é a evolução de qualquer investidor. Qualquer investidora que quer multiplicar o seu patrimônio mais do que a gente fala muito de você transformar o seu patrimônio em renda passiva, né? Mas como é que você vai ter renda passiva comprando R$100 de fundo imobiliário, gente? Difícil, né? Complicado. Então você tem que pensar um pouquinho em uma parcela da sua carteira, você multiplicar ela. E você consegue fazer isso aqui, tá? Então eu fiz essa provocação porque tem muita gente que ainda acha que consórcio é investimento. Bom, as duas maiores criptos é o Bitcoin e o Ethereum. Isso daí você já precisa decorar, tá? Bitcoin e o Ethereum. Esse é o gráfico do Bitcoin desde o início, do zero. Hoje ele está valendo mais de $65 mil. Um Bitcoin, uma única criptomoeda. E o Ethereum está valendo aí quase mais de, beirando $5 mil. E esse é um gráfico que eu já trago ele mesmo, que é para esfregar na cara de vocês que vocês estão perdendo dinheiro. Se vocês tivessem colocado R$5 mil aqui, R$5 mil se transformariam em mais de R$1 milhão nessa criptomoeda que está lastreada em um game. Eu não sei se alguém aqui joga videogame. Alguém joga? Você. Legal. Então, assim, você poderia estar ganhando muito dinheiro com essa criptomoeda que se multiplicou em 270 vezes. Se o seu dinheiro está no Tesouro Direto, eu tenho medo de você. Porque você vai cometer loucuras no mercado das criptomoedas. Pode perder. Mas se fizer o legado do Bitcoin, você não vai perder. Se você fizer o meu curso que se chama o Legado do Bitcoin, não é que você não vai perder, pode perder, óbvio, mas tem estratégias para a gente se expor nesse mercado, porque é o que você falou e é muito interessante. Diego, só ganha? Não, lógico que não. É o mercado mais volátil atualmente, é esse aqui. Acho que o mais volátil mesmo é derivativos, né? Operar futuro, essas coisas. Mas esse aqui é muito volátil. Mas onde está o risco é onde mora o dinheiro, galera. Não tem segredo, tá? Se você ficar manso na sua vida, você vai ganhar pouco dinheiro. Se você se arriscar, por exemplo, eu estou me arriscando aqui agora. Estou falando com vocês, estou saindo da minha zona de conforto. E é isso que a gente tem que levar para o mundo dos negócios e para a nossa vida financeira. Então eu vou dar uma ideia para vocês no futuro sobre como que eu acho que vocês têm que fazer. O nosso dinheiro já é criptografado. Isso é uma surpresa, acho que para alguns de vocês. Vocês sabiam disso? Alguém sabia disso? Que o real é criptografado, o dólar? Desde a década de 90, gente. Vocês já têm criptomoedas, só que essa criptomoeda é do governo, não é de vocês. E é aí que mora a diferença. Esses caras aqui, eles revolucionaram, eles levaram uma máquina que só gente rica tinha para dentro da nossa casa. Só que não ajudou só a gente, ajudou as empresas e principalmente o governo, porque o governo transformou uma moeda, um dinheiro, em uma criptografia. E ele convenceu você de que isso é bom. Só que não é tão bom assim, eu vou mostrar o porquê. Esse filme aqui, não dá para ver que está meio escuro, mas chama O Jogo da Imitação. Conta a história de Alan Turing, que foi contratado pelos ingleses
para desvendar uma máquina alemã que se chamava Enigma. Essa máquina era uma máquina de criptografia. Olha só, na história, na guerra, tinha isso. E esse cara, ele criou, sabe o que é essa máquina aí? O primeiro computador do mundo foi esse cara que inventou. E uma história até meio cruel. Ele era homossexual e enchiam tanto o saco para ele ficar tomando hormônio, sei lá eu. Ele acabou falecendo por conta de tudo isso. Desde aquela época, o Estado também, de alguma forma, perseguia os homossexuais. História triste, porque um gênio, né? Podia ter contribuído com... vocês vão ver que eu sou meio contra o Estado. O Estado, ele mata a gente aos poucos, tá? E isso, transformando o nosso dinheiro, derretendo o nosso dinheiro, porque tempo é dinheiro. Vocês estão aqui porque vocês querem estocar tempo. O dinheiro é tempo. A gente acorda, não acorda por causa do dinheiro, a gente acorda porque a gente quer tempo. A gente quer ter mais tempo para fazer as coisas que a gente gosta. E o legado é o nome do meu curso. Quando eu criei o meu curso, eu falei, que nome que eu vou dar para um curso de criptomoedas sem que pareça uma pirâmide falcatrua de alguém que chega numa Ferrari? E aí eu falei, putz, o Bitcoin está deixando um legado. Qual que é o legado? É um legado na história, um legado na economia e um legado na história do dinheiro. Por quê? Essa é a capa do El Salvador, um jornal lá do país, pequenininho, muita gente nem conhece, mas eu sempre conheci porque eu sou surfista. E o meu sonho é isso, pegar as ondas que tem lá em El Salvador. Só que agora eu estou mais apaixonado por El Salvador, porque ele adotou o Bitcoin como moeda legal. Uma moeda anti-Estado. Um Estado adotou ela como criptomoeda. Olha aqui, é só você jogar no Google. Está aqui, ó, moedas. Bitcoin veio antes do dólar. Acho que eles fizeram isso de propósito até, para provocar os americanos. Por que, Diego, eles fizeram isso? Por várias questões que eu não vou explicar. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu explico por que o Salvador transformou. O negócio lá era tão bagunçado que eles tiveram que adotar um Bitcoin, que é uma moeda extremamente volátil, que é menos volátil do que a economia deles. O Brasil está indo por aí, viu, pessoal? Dinheiro. O que é o dinheiro, né? A gente está fazendo um evento aqui, a chave da riqueza, dinheiro, tal, uma coisa que todo mundo corre atrás. Mas você já parou para pensar o que é? O que é o dinheiro? A gente nem para pensar nisso. Desde os primórdios, o ser humano ele tinha que fazer o quê? Ele caçava para sobreviver. Era só isso. A gente vivia até os 20 anos, gente. Hoje tem ser humano vivendo mais de 100 anos. Por quê? Porque a gente estocou tempo. Não vou falar igual a Dilma, não, mas é verdade. A gente estocou tempo, tá? Não é vento, não. Por que a gente estocou tempo, Diego? Porque a gente descobriu uma coisa muito incrível. A agricultura tornou a gente nômade. A gente podia migrar de um lugar para o outro. Porque a gente chegava, plantava, tinha comida. Você não tinha que ficar caçando 20 horas lá no meio do mato e morrer. Você tinha aqui o seu alimento prontinho, era só você colher e comer. Isso mudou a história humana. E aí a comunicação também, né? Os hieróglifos lá dentro das pinturas rupestres, dentro das cavernas, a gente tentando o tempo inteiro se comunicar com o outro. A gente desenvolveu o quê? A fonética, a gente começou a desenvolver falas e isso também mudou. Então a agricultura e a comunicação. Por quê? Porque eu consigo passar para o próximo aquilo que eu estou aprendendo. E isso mudou a história humana. Por quê? Porque a gente criou especialidades. Quando eu te ensino a fazer o que eu sei fazer, você vai aprender o que eu sei fazer, eu vou ensinar outro, você ensina outro, e aí a gente cria especialidades. Um ser humano não precisa saber fazer tudo. Imagina se você precisasse ser médico, piloto, sei lá, 1 milhão de profissões. Não ia dar, você ia se desgastar mentalmente e fisicamente, não tem como. E aí, surgiu o quê? O escambo, porque quando a gente começou a fazer toda essa galera fazer um monte de coisa, então cada um produziu uma coisa, e toda essa galera precisava, era uma comunidade, então eu preciso do cara da madeira, eu preciso de quem pesca, eu preciso do cara da laranja, e a gente começou a trocar um com o outro esses produtos. Só quando a gente virou nômade, a gente chegou em comunidades diferentes da nossa. Como que a gente vai trocar? Era um eterno fiado, sabe? Como que você vai ficar trocando uma coisa e não tem como? A gente chegou num dilema humano. Por quê? Porque quantos peixes eu tenho que dar em troca da sua carne que você pescou? Ou quantas carnes eu tenho que te dar em troca do peixe? Quem teve mais valor? Você que pescou ou eu que cacei? É por tempo? Ou é por otimização de tempo? Porque às vezes eu gastei só 1 hora para pescar, mas eu pesquei muito mais peixe do que você levou 2 dias para calçar 1 quilo de carne, sei lá. Então, é complexo isso, né? Como que a gente chegou
a gente pensou o seguinte, vamos para a natureza e a gente vai ter que todo mundo que está nessa sala extrair alguma coisa da natureza e transformar isso em dinheiro. O quê? Sal, concha, boi. Só que é um problema. A concha quebra. O sal, caiu uma chuva, sei lá. Como que você vai transportar uma quantidade grande de sal? E o boi apodrece. Como que você vai transportar isso? É complicado. Não serviu. Não passou no teste do tempo como dinheiro. Aí veio o mercantilismo, que aconteceu várias coisas, mas entre elas o ser humano enxergou valor no quê? No metal precioso, principalmente nesse carinha aqui, ó, o ouro. Por várias razões, porque ele dura mais e também ele é mais bonito, né? E aí a gente entendeu, o ser humano entendeu. Então a gente precisa do quê? A gente precisa que o dinheiro ele dure, então ele deveria durar, ele deveria ser divisível, ele deveria ser fácil para transportar e principalmente, galera, popular. Popular. Eu não sei como o Brasil conseguiu convencer a gente 9 vezes de que ele sabe criar uma moeda. O Brasil não sabe criar uma moeda. Nós estamos na 9ª tentativa. E essa 9ª tentativa já desvalorizou 85%. Não é bizarro? Eu acho, e vocês? E aí, surgiu o ourives. Por quê? Desde aquela época tem malandro, galera. Tem malandro desde que o mundo é mundo. E os caras misturavam os metais. Então você tinha seu ouro, só que ele estava misturado com outros tipos de metais. E aí como é que você fazia? Porque seu ouro não valia o ouro que você achava que valia. Aí surgiu um profissional, o ourives. Esse cara tinha essa balança aqui, e ele ficava lá na Inglaterra, numas feirinhas, pesando o ouro da galera. E aí a galera falou o seguinte, ourives, eu tô com muito ouro. Eu investi nos navios aí, fui lá pro Brasil, trouxe um monte de pau-brasil, um monte de produto bom. E eu tô com uns negócios aí, eu tô querendo estocar meu ouro. Tem como? Ele falou, olha, não tenho. Mas o banqueiro, ele é um cara safado. Ele já enxergou a oportunidade. Ele falou, posso resolver isso para você. Vou contratar uns seguranças e vamos deixar esse ouro estocado. Só que aí eu vou deixar o meu ouro estocado e qual é a minha garantia? Essa é a garantia. Eu te dou um papel. E aqui, fudeu tudo, galera. Desculpem o palavrão. Por quê, Diego? Ele emitiu um certificado que se chama Goldsmith Notes, notas de ouro. E ele deu esse certificado para um primeiro ser humano, e esse primeiro ser humano foi malandro. Porque ele chegou para o outro e falou, você não quer pegar esse papel aqui em troca do seu serviço, não? Qual é a minha garantia? A garantia é que meu ouro está estocado. E aí ferrou. Por quê? Porque as pessoas começaram a trocar esses certificados. E aí foi o início do crédito. Por quê? Porque o ourives viu isso, ele falou, peraí, vocês estão trocando um certificado? Um papel? A gente tá, é muito mais fácil para transportar, não preciso ficar levando ouro, ninguém me dá baile, só mostro meu certificado aqui. Ah, beleza. E o ourives falou o seguinte, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou emitir mais certificados. Simples. Eu crio dinheiro do nada. Esse povo é burro mesmo, caramba. Toma aí, injetou na economia o início do crédito. Foi assim que iniciou o crédito, na economia e o dinheiro. Bancos na economia surgiram através desses ourives. Ele falou, ele virou um bancário, começou a emprestar dinheiro. Só que aí veio a Igreja Católica, como sempre, na história humana, ela fez várias coisas. E uma delas foi, se você é um católico, você não pode emprestar dinheiro a juros, porque isso não faz o menor sentido. Se você fizer isso, você vai ser excomungado. E esse filme mostra isso. O Al Pacino, né, é uma obra do William Shakespeare, e o Al Pacino protagoniza isso, ele é um judeu que empresta dinheiro para os católicos, os cristãos aí da época. Então, já recomendo mais um filme. Acho que eu já recomendei uns 3 filmes aqui, né, pessoal? Padrão ouro. Então, vocês perceberam que o dinheiro ele tinha lastro em ouro? Ficou claro isso, pessoal? Vocês estão... Beleza? Tá. Ótimo. Então, o dinheiro tinha lastro em ouro. Perfeito. Tá bom. A gente criou um jeito de facilitar a nossa vida. O tempo inteiro, o ser humano está tentando facilitar a nossa vida para ganhar mais tempo. Tá? Para ganhar mais tempo. Tudo que a gente quer é ganhar mais tempo, é viver mais, viver bem, viver melhor.
E aí entrou a função do governo, o Banco Central, né? E depois eu vou explicar até um pouco mais a fundo. Mas todos os governos do mundo têm um Banco Central. O que esse banco faz? Ele regulamenta o que os bancos, os ourives, eles viraram tudo bancário, né? Ricaços. Só que eles emprestavam dinheiro do jeito que eles queriam, né? Nos juros que eles queriam, e isso deu uma colapsada assim, na economia mundial. Aí todos os governos do mundo falaram, a gente tem que ter um banco para regular os outros bancos. Aí como vai chamar esse banco? Banco Central. Pronto, resolvido. Aí tinha um lastro em ouro, então todos os bancos centrais do mundo inteiro, eles poderiam imprimir dinheiro com lastro em ouro. Então o governo, ele pode fazer, o governo ele tem uma máquina, uma impressora de dinheiro legalizada, que ele criou, que fica dentro do Banco Central. E eles imprimiam dinheiro e isso, nossa, gerou um monte de caos econômico, que eu também vou explicar um pouco melhor, tá? E aí, tinha um acordo de Bretton Woods, que era um acordo de vários países, onde o acordo era o seguinte: Estado, né, países, vocês só podem imprimir dinheiro e injetar na economia, bancos também, se vocês tiverem o ouro estocado. Senão vocês vão cagar tudo, vocês estão colocando dinheiro na economia que não vale nada, é um monte de papel. Não, beleza. Só que eles fizeram isso até que em agosto de 71, Richard Nixon fez um pronunciamento nacional e falou: os Estados Unidos da América não vai mais lastrear o dólar no ouro. Ou seja, a gente pode imprimir à vontade. Vocês têm que acreditar no dólar. Afinal, os Estados Unidos é os Estados Unidos. E aí, meus amigos, welcome to the hell. Desde essa época, todos os bancos centrais do mundo inteiro estão fudendo a vida das pessoas, porque eles desvalorizam o nosso dinheiro, sem você saber. É por isso que você perde tempo da sua vida. Você trabalha, você levanta uma fortuna. Eu tenho até um destaque no meu Instagram que eu mostro a história de um senhorzinho que ele foi lá para naquele período lá de guerra, lá na Europa, agora me fugiu o nome, mas aí depois ele voltou, recuperou a vida dele aqui no Brasil, e o Collor ferrou ele, enfim, é o Estado o tempo inteiro tentando puxar você para trás. Então liberou a impressão, é isso. E aí, quando a gente toca nesses assuntos, a gente tem que falar um pouquinho sobre economia, pelo menos o básico, senão vocês vão ficar um pouco perdidos. E entender sobre economia e ciclos econômicos, se você investe seu dinheiro, se você não entender, é muito perigoso, na minha opinião. Então existem duas pessoas na economia, os produtivos e menos produtivos. Você vê que o cara menos produtivo é o cara que está no sofá. Será que alguém se identificou? Não quero provocar ninguém. Bom, e aí tudo se trata de cooperação, um precisa do outro. Então o médico precisa do cara do celular, que fabrica o celular, que precisa do fabricante do carro, precisa do fabricante do avião, menos do piloto, viu gente? Piloto é um negócio, né, Danilão? E aí, economia é igual à vida. Isso daqui você já tem que gravar. Economia é igual à vida. Não existe vida sem economia e não existe economia sem vida. E tudo se trata de transações. O tempo inteiro tem pessoas agora, milésimo segundo, comprando e vendendo. Tudo dentro de mercados. Então, comprando e vendendo dentro do mercado de automóveis, comprando e vendendo dentro do mercado de alimentos. E quando você olha para a economia com uma lupa mais afastada, você vai ver isso daqui. Cada engrenagem é um mercado. Agora mesmo a gente está vendo que o mercado de petróleo no mundo está com o preço do barril Brent em $85. E todas as empresas do mundo que extraem petróleo, eles usam isso como referência. Então, por quê? Porque está uma demanda louca no mundo atrás de petróleo. Tá? Porque a gente estava em pandemia e tudo aquilo, e agora está todo mundo querendo estocar petróleo. E isso está afetando várias outras cadeias. Então a engrenagem ela dá uma enroscada por conta, às vezes, de uma área, entendem? E aí o dinheiro, como eu falei para vocês, por conta daquele malandro lá atrás do Ourives, ele enfiou muito crédito na economia, lá desde aquela época. Então a maior parte do dinheiro existente na economia ele é crédito. Tá? E aí outra coisa que vocês precisam entender na oferta e demanda. É simples, eu só tenho um extintor. Todo mundo vai atrás. A sua demanda está maior que a sua oferta, o seu preço tende a subir. Uma coisa básica. Então, o exemplo da loja de carro. Eu, por exemplo, sou dono dessa loja de carro. Eu abro a minha loja, tem essa fila de clientes lá atrás. Isso indica o que na economia? Tem muito dinheiro na economia. É o que está acontecendo no Brasil atualmente, tá? Está com muito dinheiro. Isso é o que você
que você faz com a sua economia quando você deixa muito dinheiro circulante nela. O dinheiro é um papel, gente. É um papel. Então, se você tem muito dinheiro circulante na economia e a sua produtividade não acompanha isso, vai acontecer o que aconteceu com a Venezuela. Muito dinheiro para não comprar nada. Ao ponto de você ter que ter 3 milhões de bolívares para comprar $1. Olha aqui o gráfico do nosso real. Olha que lindo. Que gostoso morar no Brasil, né? Eu não sei, pode ser um desafio ou pode ser um karma mesmo. De repente todo mundo vai chegar lá no céu e Deus vai falar parabéns. Meu amigo, você é um guerreiro, hein? Te coloquei num desafio hard. E todo mundo vai bater palma. É isso que eu sinto isso, sabia? Quando a gente chegar no céu. 85% de desvalorização desde 94. É a nossa 9ª tentativa de moeda. Vai dar certo com S, pessoal. E aí, o crédito é ruim, Diego? Não. Não estou falando que o crédito é ruim. Depende. Por quê? Se o seu país está liberando crédito para comprar ativos, aqui, ó, o trator, é bom, porque o trator vai te trazer mais dinheiro. Agora, se você não controla e o seu país está só consumindo passivos, o passivo não gera dinheiro. Uma televisão, pelo contrário, só vai tirar o seu tempo. Vai te deixar menos produtivo. E qual que é a função do governo? Então ele arrecada dinheiro, títulos, impostos, gasta dinheiro e ele tem um bancão, como eu expliquei para vocês, que controla toda essa bagaça. Então quando a gente sobe a taxa de juros, a gente tira dinheiro da economia. E quando a gente abaixa, a gente coloca dinheiro. Então, atualmente, a gente está aumentando a taxa de juros. Por quê? Porque a gente quer tirar dinheiro da economia. Tem muito dinheiro. Tem muita gente com dinheiro na mão. A gente precisa controlar isso, entre aspas, né, o governo. O que é inflação? Gastos do governo, impressão de dinheiro, mais demanda e menos oferta, fuga de dólar. Fuga de dólar aí é bem complexo, porque o seu país ele pode ser um país que libera bandidos, pode ser um país que não defende propriedade privada, e pode ser um país não tão sério, enfim. Não sei se vocês lembram de algum país quando eu falo isso, mas não quero dar indireta. E crédito para passivos. Então você gera inflação quando você tem isso. E essa aqui é uma curva por um gênio chamado Ray Dalio. Essa linha preta que vocês estão vendo é a linha da produtividade. O seu povo produzindo, gerando valor um para o outro, abrindo empresa. A economia eu falei que é igual a vida, né? Quando você abre um negócio, você está ajudando as pessoas. Você está contribuindo para as pessoas de uma certa forma. Se você não contribui em nada, mesmo que se você é um consumidor, você já está contribuindo. Mas o que eu quero dizer é, se você um dia, sei lá, quiser ser dono de um país, você precisa estimular o seu povo a ser produtivo. Por quê? Olha aí. Nesse gráfico do meio, como essa linha preta, é a produtividade. Esses riscos que vocês estão vendo aqui, ó, esses riscos, é crédito. Chega uma hora que o governo ele dá tanto crédito que chega lá em cima a gente entra em recessão. E a gente começa a entrar no ciclo econômico, que é o quê? Mesmo se eu der dinheiro de graça para você, o seu dinheiro não vale nada. Porque eu já desvalorizei ele tanto, porque eu descolei da produtividade. Aí ele está lá em cima. Aí quando chega lá em cima, não adianta mais nada fazer. Tem muito crédito, tem muita dívida, as pessoas não têm dinheiro para pagar a dívida, começam a não pagar a dívida e começa a cair. Brrr, pá, e cai aqui, ó, onde nossos amigos venezuelanos estão. Se o governo falar assim, a partir de amanhã, 200 pau na conta de cada um, vocês acham que vai resolver o problema do venezuelano? Não. Sabe por quê? Porque o governo tirou o estímulo de produtividade. Qual é o estímulo de você abrir uma padaria? Qual que é? Não tem nenhum. Dinheiro não vale nada. Então você tem que controlar isso. Se você não controlar isso dentro do seu país vai falir. Diego, mas como que acontece isso? É muito complexo, mas eu ia entrar em polêmica aqui de capitalismo e socialismo, não quero entrar em polêmicas, mas é basicamente assim, por isso que eu gostei de falar do produtivo e menos produtivo. Você tira o incentivo da pessoa a ser produtiva, isso é perigoso, tá? Quando você dá muito assistencialismo. É igual, vou dar um exemplo, eu sou pai, se eu me separar da minha esposa e vem um paizão legal, dá tudo pro meu filho, tudo que ele pedir, muito provavelmente acho que ele vai gostar mais desse pai. Porque ele dá tudo, facilita a vida dele, qualquer coisa que ele vai pedir, ele vai dar. E eu não sou assim, eu sou um pai barra dura.
você precisa ser um barra dura dentro do seu país. Senão você vai ter um filho mimado. Mesma coisa em Cuba. Está quebrada também. Porque as pessoas não têm estímulo para produzir, gente. O estímulo para produzir é o quê? É o lucro. Não tem. Você vai acordar às 5h30 da manhã, vai lá colher coisa lá no meio do mato para quê? Para você ter a vida igual ao outro. Nós somos, desde sempre, é o que eu falo, o primeiro peixe que pulou para fora do mar virou anfíbio, virou réptil. Se ele quisesse ser igual a todos os outros peixes, ele não ia pular. Mas ele pulou. Ele virou anfíbio, virou réptil, virou macaco. E evoluiu para a gente. Então, por natureza, nós somos seres inquietos. E é questão de tempo para a gente habitar um outro planeta. E a gente vai ser interplanetário. Aí vai ficar legal. Vai ficar muito legal. E aí, galera, é isso. Então, falta produto, você tira estímulo, acabou com a economia, tá? O que fazer? Você tem que gastar menos, cortar despesas, imprimir mais dinheiro, que não resolve, ou taxar grandes fortunas, que é o que a Argentina está fazendo lá. E aí o que você faz? Você espanta os produtivos. Aí só fica com tudo pessoal que não é produtivo no seu país. Aí é tudo para dar certo. Com S, pessoal. Subprime, o que é? Rapidão. Bancos tornaram dívidas em produtos. Emprestavam dinheiro imobiliário para você financiar sua casa para clientes bons pagadores e maus pagadores. E o americano é um bicho muito louco. Ele criou um produto chamado CDO. E ele ofereceu isso no mercado, só que ele misturou. Às vezes você comprava um CDO, que era tipo um CDB, e dentro desse CDO tinha 90% de maus pagadores. E você comprava lá felizão, até uma hora que ferrou tudo. Então, o corretor, ele achava uma família, que achava uma casa, e financiava. Quem tem casa financiada aqui, levanta a mão. Então, com vocês que eu vou me comunicar. Você financiou sua casa, certo? Está aqui o contrato. O que o americano fez? Ele vendeu o seu contrato para uma instituição financeira. Hã? Como assim? Calma, vou explicar. Ele criou um produto chamado CDO, Collateralized Debt Obligation, obrigação de dívida colateralizada. Quem criou foi esse rapaz aqui. Tem cara de safado, né? Lewis Ranieri, investidor imobiliário, ele falou, vamos, bancos, por que vocês vão esperar 30 anos para receber o dinheiro? Recebe em segundos, transforma isso num produto, vende no mercado, o cara te paga à vista e ele passa esse negócio para frente. Aí os caras colocaram na prateleira de produtos o CDO. Aí vai o investidor lá, felizão, olha a cara dele de feliz. E aí ele pega esse investimento e vende para outros investidores. E aí começou a virar uma bola de neve. E esse filme, A Grande Aposta, conta essa história, tá? Onde Michael Burry, um investidor fodástico, ele olhou para essa situação, analisou tudo e falou, vai dar merda, vai dar merda, vai. E, inclusive, ele fez uma nova aposta agora, tá? Ele está apostando contra o mercado de que vai ter uma crise pior do que a subprime. Mas para quem mora no Brasil, pessoal, tipo, foda-se, né? Deixa o Michael Burry. 150 anos de existência, Lehman Brothers, pum! Fechou, da noite pro dia. Você não podia nem entrar para pegar suas coisas. Bizarro. Qual que é o aprendizado? O governo e o banco, eles são um bicho ruim assim na nossa vida. Olha só o Fed, olha o tanto que ele imprimiu de dólar o ano passado por conta da pandemia. Ele imprimiu mais dólares do que toda a história da humanidade, desde que ele surgiu. Olha a inflação dos Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui em janeiro, 1,4? Estão vendo aqui, ó? Ó, 1,4. Olha agora ali, ó, em outubro, 6,2. A gente está em 10. Os Estados Unidos está em 6,2. Vocês têm noção? É bizarro. Então assim, calma também. Vamos também meter pau em todo mundo aqui no Brasil. Os Estados Unidos está com 6,2. Fucking America. E o que eles fazem? Qual que é a lição que eu quero deixar? Eles desvalorizam o nosso dinheiro. Quando o governo desvaloriza o nosso dinheiro, ele te mata aos poucos, sem você perceber. Entendeu? Por isso, não tenham políticos de estimação. Nem de esquerda, nem de direita, nem liberal, nem nenhum. Vocês precisam ser fãs, sabe de quem? De vocês. Porque vocês são foda. Porque é a gente que alimenta esses porcos. Porcos fardados. Bitcoin. Foi a primeira criptomoeda? Não, a primeira criptomoeda foi do Estado.
Por isso que eu comecei falando, vocês já têm criptomoeda desde a década de 90. Aí depois veio um cara, oncologista, médico. Ele leu sobre a economia e falou, caraca, eu preciso criar uma criptomoeda lastreada em ouro. Ele fez isso em 96. Então o Bitcoin não é a primeira, tá? A primeira é do Estado e depois esses caras aí que tentaram e não deram certo. O que eles pensaram? Eu quero criar uma moeda, uma criptomoeda descentralizada, que o governo não consegue emitir mais moeda, porque o grande problema é que o governo ele emite mais moeda sem lastro em ouro. Vocês pegaram isso? Pegaram? Beleza. Então esse cara falou, vamos criar a eGold. Ele foi preso. Foi preso. Fecharam a empresa. O governo americano foi lá e falou, o que você está querendo fazer? Não, que eu quero que criptomoeda do caralho. Me respeita. Sou América, meu malandro. Por quê? Porque o sisteminha dele era falho. Era fraquinho, não manjava muito. Era médico, né, gente? Tem nada a ver. Como que médico vai criar um sistema complexo, matemático, científico, criptográfico? Aí em 98 os caras tentaram, em 2005, até que em 2008, esse cara, ele chama Satoshi Nakamoto, foi na internet e publicou o white paper do Bitcoin. E ele falou assim, pessoal, eu criei um sistema muito louco que emite criptomoedas à base de recompensa. Aí a galera falou, uau! E mais, o governo não tem como colocar a mão, porque se todo mundo fizer o que eu estou falando aqui nesse papelzinho, nós vamos revolucionar a economia mundial. Tinha que ter uma sonoplastia também, né? Quantidade de bitcoins. Ele falou, só que só vai ter 21 milhões. Isso aqui não é estado, não. Então a quantidade aqui. Quem tem, quem não tem, sai fora. Ele quis criar mais ou menos o que a gente tem a concepção de ouro. O ouro é limitado, né? A não ser que a gente encontre lá em Marte ouro. Mas aqui no mundo é limitado. A gente não sabe quanto, mas... Aí dois caras nerds da computação, matemáticos, Hal Finney e Gavin Anderson, falaram, tô junto com você, cara. Vamos desenvolver esse sistema e vamos aprimorar. E eles aprimoraram, tá? E aí a primeira transação do Bitcoin foi em janeiro de 2009, onde Satoshi Nakamoto jogou 10 Bitcoins para esse maluco aí, o Hal... Sempre esqueço o nome dele. Hal Finney. E o Hal Finney, eu ia até colocar a imagem dele, pessoal. Ele teve aquela doença ELA e ele morreu faz pouco tempo. E meio bizarra a história dele, porque ele se congelou. Tem uma tecnologia que você se congela e você... Pode ser que no futuro a gente consiga ressuscitar pessoas congeladas. Bizarro, né? E ele investiu nisso em Bitcoin. Tipo, já pensou esse cara ressurge das cinzas quando a gente já tiver interplanetário? Vocês piram nisso também, igual eu, não? Não, é só eu mesmo, tá bom. Beleza. 10 mil bitcoins foi a primeira pizza, pessoal. Esse maluco foi na internet e falou, galera, quero tornar esse Bitcoin uma moeda mesmo. Quem tiver uma pizzaria aqui no fórum, eu vou pagar 10 mil bitcoins por uma pizza. Aí um outro maluco olhou para ele e falou assim, vou te entregar uma não, vou te entregar 2. Caraca, moleque, então entrega aqui. Fechou, então. Quanto que valeriam essas pizzas hoje? Meu amigo, ele deve ter perdido a senha. Você acha, naquela época, você vai dar valor? É igual a Shiba Inu. Alguém conhece Shiba Inu? Não, né? Só eu mesmo também. Tá bom, pessoal. É igual a Shiba Inu, ninguém dá valor. Aí quando estourar, vão falar, caramba, você investiu na Shiba Inu, todo mundo te criticou, caraca, moleque. Aí depois eu vou colar de Ferrari aqui no próximo evento, vocês não vão entender nada. E o blockchain? Blockchain é o seguinte, fácil. Eu falei, como é que eu vou explicar o blockchain, cara? Isso é muito difícil. Calma. É um sistema que você se conecta e ele vai te dar um problema matemático. Quem resolver primeiro, leva frações de Bitcoin. Deu para entender? Sério, deu para entender? Porque é isso. Não tem, é complexo, mas eu expliquei de uma forma que deu para entender. Então, se você resolveu antes, se ele resolveu, qual é o seu nome? Se o Danilo resolveu antes do que todos vocês esse problema no sistema, ele vai ganhar frações de Bitcoin, que a gente chama de satoshis. Ok? E eu trouxe esse outro filme, hein? Vou encher o feriado de vocês de filme. Os 33, que conta a história de chilenos que estavam escavando ouro lá e ficaram soterrados. Isso aqui é legal para vocês entenderem como é difícil
isso de você tirar ouro, porque o ouro é um pó, é uma terra que a gente faz vários processos químicos que depois ele vai virar um metal. Então, para vocês verem a complexidade que é. Por que eu trouxe esse filme? Por que eu estou falando do ouro? Porque o Satoshi ele quis criar o Bitcoin com essa escassez parecida com o ouro. A gente não sabe a quantidade de ouro que tem no mundo, mas ele é escasso. Em algum momento vai acabar, certo? Tem um limite, não é que vai acabar, tem um limite. E o Bitcoin é isso. Então, só que não daria para a gente fazer essas contas, pessoal, na unha, né? Então a gente desenvolveu, outros seres humanos desenvolveram sistemas que se acoplam no sistema do blockchain e o seu sistema que você desenvolveu, que as empresas, as pessoas desenvolveram, ficam resolvendo esses problemas matemáticos. Então é uma força computacional. É como se esses computadores fossem a escavadeira lá para retirar o ouro. Deu para entendeu? É isso. E aí, essa é mais ou menos um rig de mineração profissional, né? Com alas e alas aí. Todas essas máquinas estão conectadas no sistema do blockchain que o Satoshi criou para extrair bitcoins lá de dentro. É como se ele estivesse cavando ouro digital. E aqui é uma mais modesta, né? Qualquer pessoa pode montar um rig de mineração. Qualquer pessoa dessa sala consegue minerar Bitcoin. E essa é uma empresa que eu invisto na Nasdaq, que é a Marathon. O ticker dela é MARA. E eu quis me expor um pouco em empresas mineradoras. Então, já valorizou 500% essa empresa, desde que eu comprei ela em maio. Oi? MARA. Valorizou 500%, acho que vai valorizar mais. O que é o Bitcoin, Diego? Códigos alfanuméricos. É isso aqui. Isso é o Bitcoin. Você é dono disso, de códigos alfanuméricos. Simples assim. Só que essa criptografia, no primeiro exemplo, é o governo, né? Como eu expliquei para vocês. Dinheiro, ele convenceu você de que um papel tem valor. Isso daqui para mim é muito bizarro. Como que a gente acreditou nisso? Mas a gente acreditou. E ele manda para os bancos, certo? E o banco é dono dessa criptografia. Você vai lá, tenta lá sacar os seus 50 pau, 100 pau lá do banco. Você vai ter que agendar, é mó trampo, né? Então, ele é dono da sua... Você tem a senha para entrar na sua conta, mas você está acessando uma conta fake. Você não é dono do seu dinheiro digital de verdade. Primeiro porque ele é do Estado, e segundo porque o banco também digitalizou isso. Então é mó zona. Agora o Bitcoin não. O Bitcoin, ele é seu. Só você tem acesso. É incorrompível. Os caras criaram, a criptografia, ela evoluiu tanto que os caras criaram códigos matemáticos que tornam isso possível. E as altcoins? Já ouvi falar. O que é isso? Esse é um russo, um jovem russo chamado Vitalik Buterin. Ele olhou para o sistema do blockchain e falou, eu consigo fazer melhor. Criou tipo um blockchain tunado, melhorado. E ele criou o que eu gosto de chamar de impressora de tokens. Porque através do sisteminha maluco desse nerd, as pessoas, empresas, se a Lari quiser pegar a empresa dela, Lari Milhas, e falar, eu quero criar uma criptomoeda com o meu rostinho chamada Lari Milhas. Ela pode. Ela vai acessar o sistema do Ethereum, vai dizer quantas criptos ela quer, vai listar isso em corretoras e vai convencer vocês que vocês têm que investir na criptomoeda dela, porque a criptomoeda dela vai estar lastreada na empresa dela. E se a empresa dela crescer, a sua criptomoeda cresce. E aí você ganha dinheiro. Deu para entender? Beleza. Então, a Ethereum é a maior impressora de criptomoedas do mundo. Altcoins são startups, são projetos, assim como a Lari. É um projeto, é uma empresa pequena. É um projeto que pode dar certo ou não. Então, você está investindo em startups. Então, para quem investe quem investe em small caps na Bolsa de Valores brasileira? 2 pessoas. Beleza. Vocês podem investir em small caps no mundo cripto. Você está dolarizando sua carteira e você pode pegar multiplicações igual aquela que eu mostrei 270 vezes. Não é legal? É top, não é? Então. Onde eu encontro? Nesse site, CoinMarketCap. Olha a carinha dele. Ele é muito lindo. Eu amo esse site, porque ele dá todas as informações que a gente precisa. Vocês marcaram o nominho do site? Vou voltar, tá? CoinMarketCap. É só você ir lá. No próprio site tem como traduzir para quem não tem o inglês. E você traduz para qualquer idioma que você quiser. E aí você vai ter acesso
Principalmente essas informações que eu destaquei aqui, tá? Lá no cabeçalho, lá em cima do site já tem essas 3 coisas. Ele te dá a quantidade de criptos, uma estimativa, óbvio, né? Quantidade de criptos no mundo, dominância. Quem domina nesse mercado? Bitcoin 42%, Ethereum com 19%. Qual que é a capitalização de mercado? Hoje ele vale 2 trilhões e 700 bilhões. Estimativas de riqueza mundial, 400 trilhões. O mercado cripto está tirando dinheiro do mercado tradicional. E eu estou rodando tráfego pago com uma campanha que começa assim: o mercado tradicional está morto. Rufino, você vai me perdoar? Mas é verdade. As criptomoedas vai dominar e vai todo mundo querer ficar nas criptomoedas. A diferença seria que a criptomoeda ela não fica refém de inflação, no caso diferente da economia tradicional. O Bitcoin. As altcoins, elas são projetos de empresas mesmo, então elas estão abaixo do Estado, tem risco do Estado ir lá e fechar. O Bitcoin não. Então quando você se expõe em Bitcoin, você está sendo anti-Estado, tá? Tentando defender o seu patrimônio, como se fosse você estivesse comprando ouro. E também você ganha dinheiro, porque o Bitcoin ele não para de valorizar, né? Então, porque as pessoas estão entendendo o que são as criptomoedas. Porque eu aposto que alguém da sala, antes de eu falar de criptomoedas, ainda achava que era uma coisa de pirâmide. Porque as pessoas, elas caem, né? O seu amigo nunca mais falou com você, abre um PowerPoint e fala: meu, estou trabalhando numa empresa que fica no Panamá. Sai correndo. Beleza. Como escolher a criptomoeda? 6 passos. Se quiserem tirar foto, o momento é esse. Vão ter 2 momentos de foto, esse e depois um outro mais para frente. White paper. Igual o Satoshi colocou aquele papel lá explicando, vocês têm que ler isso. Se você não ler isso, lascou. Tem que ler o projeto. O que essa criptomoeda faz? Qual que é o supply? O que é supply? Quantidade de criptomoedas. Por quê? Porque eu vejo muita gente investindo em criptomoeda e fala assim: cara, essa criptomoeda vai bater $1. Da hora. Aí você vai ver a quantidade de criptomoedas emitidas. Se valer $1, ela compraria todos os planetas da nossa galáxia. Tipo, não tem como. Entendeu? A pessoa não faz uma conta simples. Eu tenho uma amiga que investiu R$30 mil em bitcoins. E ela começou a ganhar de volta o dinheiro, eu não sei de que forma, eu não entendo como. E ela fez o pai dela investir 80 mil. E aí, quando foi na metade do caminho, eles perderam tudo. Porque eles investiram numa empresa de fachada que diz que vai investir em criptomoedas pela falta de conhecimento das pessoas. E eles garantem um retorno e tal. Você que tem que comprar suas criptomoedas. Ai, Diego, eu tenho preguiça e eu quero comprar o Hash 11 da bolsa. Hash 11? Você vai investir em um ETF de criptomoeda? Sabe? Você desvaloriza o meu trampo. Faz isso não. Você tem que comprar direto. Direto. Você vai comprar a sua criptomoeda. E você vai jogar na wallet. Não tem o saco para fazer isso. Tá bom. Não faz. É melhor. É melhor do que colocar em Hash 11. Essa é a minha opinião. Tá bom? Porque você foge todo do propósito. Você vai investir em ETF. ETF está debaixo de quem? Do governo. Então, para quê? Você vai investir em criptomoedas, você está investindo para ficar fora do governo, você vai investir numa criptomoeda. Vocês entenderam? Não faz sentido. Então, é isso. E aí você vai olhar a quantidade, aí você vai entrar no site, você vai olhar a comunidade, você vai olhar corretoras e as notícias. Esses são os passos para você investir numa criptomoeda. Não tem muito segredo, tá? E aqui no site, aquele lá, o CoinMarketCap, quando você clicar na criptomoeda, vai aparecer várias coisas, mas entre elas vai estar aqui. Embaixo dela vai estar aqui, ó. É que aqui está traduzido, né? Mas aqui apareceu white paper, tal, community e tal, não sei o que. Aí você vai clicar e você vai ver a comunidade, você vai ver o white paper, você vai ver o site, aí você vai estudando ela. E aqui, do outro lado do site, você vai ter o supply, que é a quantidade de criptomoedas emitidas, tá bom? E esse é o Google das criptomoedas. As criptomoedas têm um Google? Tem, chama CryptoPanic. E lá em cima, vocês estão vendo que tem, aqui está meio escuro, mas lá em cima tá escrito assim, procurar, lá em cima. Você digita lá a criptomoeda, ele vai te dar todas as informações que estão falando na internet sobre aquela cripto. Então é para você realmente se aprofundar, quer entender mais, tá?
CryptoPanic. E não tenho paciência para analisar a criptomoeda. Tá bom. De qualquer forma, não invistam em ETF de criptomoeda, pelo amor a Jesus Cristo. É a minha opinião. Porque senão você está nada a ver. Você pode pagar uma casa de análise do nosso amigo Danilão. O cara é piloto, tem casa de análise. Tipo, se tem alguém produtivo nessa história, é o Danilo. Está movendo o Brasil, literalmente. E você pode pagar uma casa de análise. Aí a casa de análise vai te entregar o relatório falando, compra isso, vende aquilo, tal, 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 e eles vão te entregar, nossa carteira está valorizando tanto, tá isso, aquilo, tal. Eles vão te reportar, a gente está, são analistas, estudiosos que fazem esse serviço para vocês. Então aqui você ganha tempo, né? Onde você compra? A pergunta da nossa querida Camila. Camila, aqui. Não tem muito segredo, tá? É porque eu ouvi falar na Coinbase, no mercado Bitcoin. Para com isso. Coloque seu dinheiro na Binance, que é a maior corretora do mundo. É chinesa. Engraçado isso também, né? Porque a China é mega comum e tem uma... Mas tudo bem, coloque seu dinheiro aí. Comprem, depois transfiram para wallets. Eu não vou entrar em wallets, porque senão minha aula ia ficar muito grande. Como eu falei, tive que transformar 20 horas em 50 minutos. Me perdoem. DeFi, eu não podia deixar de falar disso aqui, tá? Isso aqui é o futuro das criptomoedas. Como assim? Eu nem sabia o que era criptomoeda, já tem um futuro. Puta que pariu, isso é muito chato. Calma. O que é o DeFi? Decentralized Finance. Finanças descentralizadas. Pronto, já aprendeu. É o Estado. Tem o Estado e você está aqui, negociando suas coisas aí com o banco, pagando taxa e tudo mais. Então, a gente paga muita taxa, tá? Taxa para ter conta, para fazer pagamento, para empréstimo, financiamento, seguro e tal. A gente paga muita taxa dentro desse ambiente nosso centralizado, onde o Estado manda e desmanda. Então, a gente criou uma criptomoeda, que é descentralizada. O governo não pode aumentar o supply do Bitcoin. Só que a gente está negociando ele no ambiente onde o Estado tem poder. A gente está negociando ele na Binance. Vai a China e fecha a Binance. E aí? Aí vocês vão me mandar mensagem lá no direct falando, e aí, caralho? Aquele negócio de criptomoeda lá, mano. Perdi todo o meu dinheiro. Então, pensaram nisso. Pensaram nisso. E criaram o DeFi. Mas eu preciso explicar para vocês aqui. Resumido, o que é? Finanças tradicionais. Era como era antigamente. Moedas tradicionais. Autoridade central, o Estado. Certo? Isso aqui. Aí a gente evoluiu. Veio o Bitcoin em 2008. A gente foi para CeFi, finanças centralizadas, moedas digitais, autoridade central. E aí a gente evoluiu. A gente não consegue negociar criptomoeda no ambiente em que o Estado também não tenha poder, ou seja, uma corretora descentralizada, que o Estado não pode fechar essa corretora? Pode. A gente criou isso. Esse é um exemplo, a Uniswap. Ela é uma corretora descentralizada. Então você negocia suas criptomoedas aqui dentro e o Estado não pode interferir. Então a gente está negociando uma criptomoeda que o Estado não consegue interferir dentro de uma corretora que o Estado não consegue interferir. Isso é perfeito. Ok? Carteira cripto, você falou tudo aí. Como que eu devo dividir? Na minha humilde opinião, dessa forma. 50% Bitcoin, 20% DeFi, 10% Smart Contracts, 10% Game Coins, lembra que eu mostrei? Axie Infinity, 27.000%, todo mundo lembra? Então, aqui, Game Coins. Criptomoedas lastreadas a games. Metaverso, quem já ouviu falar no metaverso, levanta a mão. Tá bom. Quem não ouviu falar, gente, isso vai revolucionar o mundo, tá bom? O Facebook vai lançar a Meta e você consegue se expor em criptomoedas já nesse ambiente que ele já existe há muito tempo. Eu sou da época que tinha um jogo que se chamava Second Life, Segunda Vida. É você ter uma vida virtual. Aí você pode ser quem você quiser lá. Gordo, magro, ruivo, qualquer coisa. Você decide, um bicho, um robô. E o Mark, ele tá criando isso. Não sei onde ele quer chegar com isso, mas eu adoro isso, gente. O mundo vai colapsar. Adoro do mesmo jeito. 5% e 5% em outros. Aí o outro, vocês podem viajar. Pode ser meme, pode ser o que vocês quiserem, tá?
Ai, Diego, eu não invisto meme, eu sou investidor muito sério. Shiba Inu, nini. Vale bilhões de dólares. Como que você não vai expor o seu patrimônio num lugar onde tem bilhões de dólares? Você quer discutir com o mercado? Nós somos peidos perto do mercado, gente. Então, assim, tem uma galera ficando rica com meme, com criptomeme. Alguém de vocês aqui poderia chegar para mim e falar, eu fiquei rico com criptomeme, e aí? O que eu vou fazer? Eu falo, putz, que merda. Entendeu? Mas dá para fazer. Então você pode expor uma pequena parte. Para você não discutir com o mercado. Você quer saber? Eu não vou discutir. Vou expor. Eu estou com Shiba Inu com mais de 1000% de valorização. Vocês vão discutir comigo? 1000%. 1000. Não tem como, cara. Aí vocês poderiam me perguntar, né? Justamente que acho que é o Danilo. Qual é o seu nome? Danilão. Danilão já ia me perguntar. Pô, beleza, você colocou aqui, mas quais são as criptos aí dessas classes aí que você está trazendo para a gente? São essas. Ok? São alguns exemplos. O momento da foto é esse. Porque senão o Danilão vai querer vender o relatório da Ticker 11 para te entregar isso que eu estou te entregando de graça, malandro. Ó, é isso. O Bitcoin, ele não se compara com as altcoins. Bitcoin, altcoins, ok? É essa galera aqui, ó. É essa galera que está embaixo dessas classes. Ficou legal para entender assim, não ficou? Quando eu fiz essa aula, eu falei, caramba, o moleque é um gênio mesmo, hein? E é isso, rapaziada. Deixa eu ver. Ah, essa é a minha carteira. Global. Eu chamo de global porque eu invisto em dólar e me acho muito chique. 45% da minha carteira está dolarizada, 54% está em real. Todo dia eu acordo, olho para essa minha planilhinha e falo, meu Deus, tô doido para tirar tudo logo desse Brasilzão. 4,39 só em ação brasileiras, porque depois que eu conheci as criptos, nossa, dá preguiça, gente, é sério. Dá muita preguiça. Mas você tem que estar exposto. Não é que eu não estou exposto, estou exposto. Só que bem menos. 27% em criptomoedas. Eu aconselho que vocês façam isso? Não! De 1 a 5%. Ou se puder só 1%. Vai estudando, vai entendendo. Faz o legado do Bitcoin, que é o meu curso. Aí você vai se familiarizando, você vai ganhando confiança. Entendeu? Tenho 60 pau para investir. Você vai investir tudo em cripto? Não. Vai investindo ao longo de um ano. Vai investindo 2.000. 3.000, 1.000, entendeu? E aí você vai se expondo. Me sigam nas redes sociais, gente. Alguma dúvida? Ô, Diego, eu tenho dúvida na questão da carteira que você falou, wallet, né? Ah, de onde guardar, né? Que naquele momento que você colocou as três etapas lá, que o governo ainda estava Sim, eu não trouxe esse slide. Indo para a carteira, você também se livra do governo ali no meio? Só quando você joga na wallet? Sim. O principal mesmo é a cold wallet, que é a carteira gelada que a gente chama, que seria como se fosse um pendrive que você compra e você transfere as suas criptos para esse pendrive que a gente chama de cold wallet. Ele parece um pendrive, mas não tem nada a ver, tá? Tem toda uma tecnologia que é totalmente diferente de um pendrive convencional. Mas aí aí não tem como o governo colocar a mão, porque não tem o que o governo fazer, ok? Compra Bitcoin com dinheiro. Você transfere o seu dinheiro. Não, você transfere o seu dinheiro para a Binance. Então você vai transferir o seu dinheirinho aqui para Binance, tá? Caiu aqui, aí lá você vai às compras. Aí você compra. Então você consegue comprar até 8 casas decimais depois da vírgula. Porque a ideia é a seguinte, né? Ó, um Bitcoin hoje ele vale 352 mil reais. Você não vai comprar um Bitcoin e pagar isso. Você vai comprar frações. Então você vai pegar o zero, vai digitar 8 zeros depois da vírgula. Então você vai comprar 0,000001 Bitcoin. E isso vai representar, fazendo essa conta, tipo 80, 100 reais. Então você consegue comprar frações de Bitcoins com pouco dinheiro, que é o que eu recomendo que vocês façam, entendeu? Para entrar na manha, nas criptomoedas, vocês vão expondo seu patrimônio e tal, e vão montando uma carteira diversificada igual ali que eu mostrei para vocês. Porque aqui você vai estar protegendo o seu patrimônio com o Bitcoin, porque ele é deflacionário. Você vai estar num ambiente que vai revolucionar as criptomoedas, que é o DeFi.
você vai estar nas smart contracts, que vai revolucionar o mercado imobiliário, estou com um amigo meu aqui que é advogado, vai revolucionar o mercado de advocacia também. As game coins, que são empresas. Por que eu gosto muito de game coin, pessoal? Porque o cara lança e o mundo inteiro pode baixar o jogo. O mundo inteiro. Então, você está se expondo em uma empresa pequena, que nasceu há pouco tempo, e que amanhã ela abre um jogo, todo mundo baixa, esses jogos agora, todo mundo está começando. Você joga Axie Infinity, você ganha dinheiro. Tem pai de família colocando leite e o pão em cima da mesa, jogando jogos com Axie Infinity. O mundo mudou, gente. É outra história. A ideia é deixar a moeda valorizando, é isso? Quais são os nomes dos jogos? Tem Axie Infinity, tem Atlas. Para quem quiser, eu aconselho a entrar no meu vídeo, no canal do meu YouTube, lá, chama Diego Branovich, que lá eu fiz um vídeo completo sobre as criptogames que eu estou investindo. Ok? Faço assim. A maioria delas. Se não tiver, lá no site CoinMarketCap vai estar indicando lá embaixo do site qual a corretora que aquela cripto está listada. Mercado Bitcoin brasileira. Não. Não tem nem como competir com a Binance. Eu aconselho vocês na Binance, tá? Mas para comprar, não vai deixar seu dinheiro e suas criptomoedas lá, porque a Binance está embaixo do governo. Então, joga numa wallet, joga numa cold wallet, deixa ela quieto, esquece. Monta a sua carteira, vai comprando, vai rebalanceando. Daqui a 5 anos a gente conversa. Eu vou fazer outra palestra dessa, eu quero ver algum milionário aqui. E aí a gente vai trocar ideia. Fala, pô, que legal aquilo lá, entrei na moeda lá na Atlas. Então é um mercado que tem aí. Eu falo para todo mundo. Se você não entrar hoje no mercado de criptomoedas em criptogames, se você é um investidor, uma investidora, você está negligenciando o seu dinheiro. Porque se tem uma galera multiplicando em 270 vezes, por que você não pode? Tem que se expor. Certo? Como está funcionando a questão do imposto de renda? Eu vi que agora já tem até no aplicativo da Receita. Então, isso é uma coisa também que eu deveria ter colocado, mas eu achei que não ia dar tempo. Mas tem uma tabela específica para as criptomoedas e agora eu não vou lembrar de cabeça, tá? Mas depois eu posso mandar para vocês, ou posso fazer um vídeo e subir lá no meu canal só falando sobre isso, que é como que você paga imposto porque tem que pagar. Acima de R$35 mil. Com lucro, você já tem que pagar 15%. Essa é a deixa. E é isso. Alguma dúvida? Vai comprar cripto, Lari? Vai? Então, beleza. Com milhas? Seria o ideal, né? Bom dia. Bom dia. Diego, eu vi que uma das moedas promissoras, se eu não me engano, foi lançada até agora em outubro, a Smart Coins. Uma das formas de aquisição seria através do Binance? Então, por isso que essas criptomoedas que vocês escutam falar, que vocês têm que ver se elas estão no CoinMarketCap, que é um site extremamente confiável, e lá embaixo no site diz onde você encontra aquela criptomoeda, e às vezes não vai ter informação onde você encontra. Por exemplo, eu, o Felipe, que não pôde estar aqui no evento, e o Ralph, nós temos um programa de entrevistas digital que se chama, agora me deu branco, Cash Podcast. E a gente entrevistou um CEO de uma empresa que chama Dynasty. Essa empresa, ela compra imóveis AAA pelo mundo. AAA é imóvel AAA, né? Tipo topíssimo. Na China, em todos os lugares top. Ele compra esses imóveis e você consegue comprar uma cripto lastreada nessa empresa, que se chama Dynasty. Essa cripto se chama DYN. Depois vocês procuram lá no CoinMarketCap, é DYN. Aí tem que estar o nome assim, Dynasty Global. É a empresa desse cara que eu entrevistei, o Eduardo, gente fina. E eles listaram em uma corretora pequena, mas depois estão fazendo um trabalho. Depois eu vou passar, eu tenho uma dica de seriado de criptomoedas para vocês entenderem como que funciona a vida de uma pessoa que monta uma empresa e dessa empresa ela cria uma criptomoeda e como que ela capta investimentos das pessoas. Porque imagina, é um mercado novo, imagina como que você capta investimento para sua criptomoeda. É o trabalho dessa Dynasty.
ela tem que chegar para o investidor e falar, ó, você quer investir na minha criptomoeda? Ah, qual que é o seu projeto? Vou comprar imóveis AAA pelo mundo inteiro. Ah, legal. Então a tendência é que você vai ter um lastro em imóveis. Ah, mas eu não posso investir em fundos imobiliários, em rates, não sei o que. Não, mas é diferente. Criptomoeda é um negócio absurdo. Na hora que eu jogar na Binance, isso daí pode explodir. Então, assim, por isso que você tem que olhar na CoinMarketCap, porque tem criptomoedas, é uma estimativa que tem lá no site. Tem criptomoedas que nem estão listadas ainda em corretoras, né? Por exemplo, a Atlas. Tem um jogo que chama Star Atlas. Aí tem uma moeda que chama Polis, que está lastreada no game. Eu comprei. Comprei, tá até no meu canal do YouTube, eu comprei, acho que eu investi R$4.500. E deixei gravado lá esse vídeo lá no meu canal do YouTube. Não está em nenhuma, está em uma corretora, mas é uma corretora muito pequena. Então eu tive que comprar dentro da DEX, que é a corretora descentralizada, da Solana. Olha que viagem. Mas é muito da hora. E aí eu estou lá exposto. Entendeu? Estou exposto e se eu tenho uma estimativa que pelo menos acho que multiplique meu patrimônio se o mercado crescer e tudo em umas 80 vezes. Vamos ver. Tem que analisar, tem que ver, né? Tudo é um... Pode perguntar. Você viu que eles recentemente criaram o Maradola, que seria uma espécie de criptomoeda. Será que o Brasil pode também trilhar esse caminho, na sua opinião? O Estado, gente, é o seguinte. Ele quer enganar a gente de tudo quanto é jeito. O real já é uma criptomoeda. Já é uma criptomoeda. Quem aqui... Se somar o que todo mundo tem guardado na conta e investido, e somar o que todo mundo tem na carteira, vai dar 1% de dinheiro do que a gente tem na carteira, dinheiro físico. Então o dinheiro ele é o quê? Digital, criptografado, gente. Então ele quer criar uma criptomoeda para enganar a gente, entendeu? Tenta enganar, ele tenta te convencer de que o que ele está criando é bom, mas não é. Porque ele está criando um dinheiro infinito, que ele pode criar quantos ele quiser. E é simples. O Banco Central imprime, nem imprime mais, só aumenta o número de zeros, compra títulos do governo, e isso cai direitinho na conta lá do governo, e aí o governo vai lá, graças a Deus aqui no Brasil a gente tem uma assistência ótima, né, gente? Ah, não, então é isso. Então fica isso. Aí o governo fica criando dinheiro para ele se autopagar, e aí pode mudar, pode criar real digital, e não sei o que lá. Nada disso presta. O que presta é o seu trabalho. Isso presta. Entendeu? O dinheiro que os governos criam não presta. Tanto é que a gente está na 9ª tentativa aqui no Brasil, né? Eu queria saber mais sobre os jogos. Jogos. Tá. Jogos é o seguinte, como eu estava falando assim, as empresas, antigamente, elas tinham uma ideia de negócio, né? Vou criar um jogo. Você tinha que ir no mercado tradicional, abrir IPO lá em Nasdaq, principalmente Nasdaq, né? Onde você fica, o mundo olha para onde? Para Nasdaq. Aí você vai lá e tem toda uma burocracia, é caro pra cacete. E é isso. Agora não. Se você quiser, você não precisa fazer isso. Você pode emitir criptomoedas na impressora de criptomoedas do Vitalik, aquele nerd que eu mostrei para vocês, e você que vai definir quantas criptomoedas a sua empresa vai ter. O ideal é que ela não tenha um supply alto, e aí você vai ter que fazer um trabalho, vai ter que contratar vendedores de criptomoeda. Tem um nome, acho que é Wilt Builder, um negócio assim. Aí você contrata esse cara que ele é um vendedor da sua cripto. Ele vai visitar investidores institucionais ou físicos e vai chegar e falar, meu amigo, eu preciso te apresentar um projeto. Tem uma empresa no Panamá, brincadeira, mas esses caras que vendem esse projeto sério, que são o Wilt Builder, eles sofrem com isso. Porque quando eles vão apresentar esse projeto, a pessoa fica achando que é uma pirâmide. Então, é difícil identificar a pirâmide, gente. É difícil pra caramba. Porque os caras são profissionais. Os caras criam empresa. Você chega lá, tem uma mega estrutura. Só que é pirâmide, não tá... que todo mundo que te promete rentabilidades fixas, não tem como, é insustentável, entendeu? Não dá, não existe rentabilidade fixa para ninguém. Bom, e é isso. Então, quando a empresa ela pode fazer isso, captar recursos, que é o que essas empresas estão fazendo. E aí você consegue ganhar na valorização dessa criptomoeda, porque vira um hype, né? A gente fala um sucesso tão grande. Eu achei que o jogo gerava criptomoedas e você ganhava criptomoedas com o jogo. Também. O jogo Axie Infinity, por exemplo, você joga e você ganha.
Quem jogava, sei lá, Sonic que era quem a gente ia ganhando as moedinhas, é como se você jogasse o Sonic e cada moedinha que você pegasse no Sonic fosse uma fração de uma criptomoeda do próprio jogo, que no Axie Infinity chama SLP, a moeda. E aí você vai ganhando dinheiro. E esse dinheiro você pode vender. Então é um jogo que te paga. Doideira, né? Por isso que tem muita gente ganhando. E aí não só isso, você pode vender personagens. Então, antigamente, quem jogava jogo de RPG, sei lá, você acha um machado especial do jogo que só tem 5 machados daquele no jogo. Aí você pega esse machado, oferece para alguém da comunidade e algum doido por jogo vai falar, eu quero esse machado. Aí você vende, você ganha dinheiro. A gente não conseguia fazer isso antes do blockchain, porque era difícil. Entendeu? Agora a gente consegue, porque tudo virou NFT. No caso, as criptomoedas, o Bitcoin, se ele chega a gerar algum tipo de dividendo ou não, ele é uma moeda padrão mesmo. Como se fosse. Ótima pergunta. Vocês ouviram a pergunta dela? Se as criptomoedas geram dividendos. Sim. Doideira, né? Acho que ninguém esperava por isso, mas sim. Tem um negócio que se chama staking. Só que eu não trouxe isso, porque é uma coisa mais avançada. Eu achei que essa aula ia ser chatona, e vocês iam ficar, nossa, não vejo a hora desse alemão mala sair daí. Mas que bom que vocês estão se interessando, porque tem um negócio que se chama staking. Você deixa suas criptomoedas paradas lá e todo mês cai um cascalho. Aí eu te falo, você vai dar moral pro Danilo na aula dele à tarde? Vai dar moral nada, vai ficar falando aqui, ninguém nem vai dar bola mais. Vocês vão entrar no meu Instagram e vão ficar lá no direct falando, Diego, me ajuda a fazer staking. Porque o Danilo não me paga nada, são centavos desses fundo imobiliário aqui que não, só cai aqui, só me dá prejuízo, pelo amor de Deus. Mas dá para fazer sim, tem chama staking. Você deixa suas cripto paradas e todo mês cai um pingado. Tem gente que ganha um bom dinheiro, eu não faço isso por enquanto. E não fiquem 100% em cripto também, tá? Que depois vocês vão ver lá umas valorizações, vocês vão ficar alucinados. Eu tenho meu amigo aqui que veio me prestigiar, o Felipe, ele é doido. Ele é 100% cripto. Você fala em ação e fundo imobiliário para ele, ele nem te escuta. Ele fala, o que você estava falando? Ah, não, que eu pensei aqui na Shiba Inu. Ele é 100% cripto, mas não aconselho, tem que ter muito estômago. Depois, quem quis... O que é essa Shiba Inu que você tanto A Shiba Inu... Muito boa essa pergunta. Shiba Inu, pessoal, é uma criptomoeda. Sabe uma raça de cachorro que chama Shiba Inu? Ninguém sabe, né? É um cachorrinho bonitinho, devia ter colocado aí. Mas é uma raça de cachorro, não sei que origem, qual país é, mas tem uma raça que chama Shiba Inu. E criaram uma criptomoeda meme que o nome é Shiba Inu e tem a carinha desse cachorro. E qual que é a ideia dessa Shiba Inu? Ela foi criada como um meme, mas ganhou uma comunidade tão forte que agora eles estão investindo em projeto sério. Então eles vão desenvolver um game, eles desenvolveram uma DEX, que é uma corretora descentralizada. Eles investiram em NFT, venderam bonequinhos lá da Shiba Inu e acabou em segundos. Então eles estão entrando em NFT, em DEX, vão entrar em games. Então, de um meme, vai se tornar um projeto sério. Será que vai dar certo? Eu não sei. Mas como eu falei para vocês, eu não gosto de discutir com o mercado. Eu gosto de expor um pouco. Se virar, vocês não vão ver nem mais nas redes sociais. Porque eu vou estar em Bahamas. Aqui, ó. Shiba Inu, essa carinha aqui, ó. Entendeu? Mas não aconselho que vocês investam em um criptomeme, tá? Porque se existe um mercado volátil, você multiplica por 1000, é isso daqui. Você derrete seu dinheiro aqui. Então você tem que saber o que você está fazendo, tá? Eu entrei em Shiba Inu quando o Bitcoin estava a 150 mil reais. Aí eu comprei, aí agora está mais de 1000%. Entendeu? Mas não aconselho que vocês façam isso, porque é complicado. Aqui, ó, o cachorrinho. Esse cachorrinho chama Shiba Inu. Entendeu? Aí eu até estava outro dia num lugar, aí eu vi um Shiba Inu, eu até fiz um story, falei, Deus, é um sinal. Será que eu vou ficar milionário com uma criptomeme? Ia ser incrível. Mas é isso, tá? Depois a gente volta à tarde com o Danilão falando de fundos imobiliários.